mediúnicos. Então, entre os fenômenos mediúnicos, no livro dos médiuns, eles são divididos em fenômenos físicos e intelectuais. Então, o que são fenômenos físicos? É a ação direta do espírito na matéria. Então, também conhecido como ectoplasmia. Estou correndo mesmo, tá? Então, os fenômenos físicos também são conhecidos como fenômenos de ectoplasmia, ou seja, a ação direta do espírito na matéria. Esses fenômenos dependem do médium, dependem desse fluido que o médium... A gente fala fluido, tá? Se tiver algum físico aqui, me desculpe, mas é a palavra que se usa na codificação. Então, os médiuns de efeitos físicos são capazes de exteriorizar alguma coisa que ainda não foi definida. Olha, existem várias teorias, a gente diz isso, diz aquilo, mas até agora não chegou a ser um consenso que é o ectoplasma, ou ninguém apresentou conclusivamente uma experiência, uma avaliação do que seja essa substância. Então, observe que o médium de efeitos físicos exterioriza essa substância e essa substância é usada como matéria-prima para os espíritos produzirem fenômenos de efeitos físicos. Bom, a pessoa que me disse alguma coisa mais coerente com relação aos fenômenos de efeitos físicos foi o Carlos de Brito Embaçaí. Ele é físico, é engenheiro, sua esposa é médium de efeitos físicos e há muitos anos ele se dedica à pesquisa desses fenômenos e ele foi o primeiro que me apresentou alguma coisa muito interessante e nova a respeito de ectoplasmia. Eu acho que eu vou deixar alguma coisa para trás, vamos lá. Como isso aqui é uma novidade, no seminário a gente tem mais ou menos 360 slides de fenômenos de efeitos físicos. Materializações, trabalhos com parafina, essas coisas podem imaginar, fotografias paranormais, que a gente tem coletado ao longo dos anos. Então o que o Carlos de Brito Embaçaí falou é uma coisa muito interessante. Existe uma coisa comum, e você vê que a gente, sempre que ouve uma coisa, aumenta muito. Existem várias superstições em torno da carne e dos fenômenos de efeitos físicos. Você já ouviu falar, né? Toda vez que tem uma reunião de tratamento espiritual ou de cura, uma das coisas que é uma regra, os espíritos pedem é o quê? Não comer carne. Aí, diante desse pedido dos espíritos, criou-se uma série de histórias a respeito. Então, uma das histórias é que você come a carne apodrece no estômago, no intestino, e começa a produzir eflúvios deletérios que afetam a atividade. Ninguém nunca ouviu falar disso? Já. Bom, quando eu entrei na faculdade de medicina, a primeira coisa que eu queria ver era a carne podre no estômago. Porque eu achava aquilo demais, a carne apodrecendo, um cemitério de animais no intestino, uma coisa assim parecida. E uma das coisas que qualquer pessoa que vá fazer autópsia sabe, é que você deve ter muito cuidado ao abrir o estômago de um cadáver. Porque os ácidos estomacais que liberados são tão graves que podem queimar gravemente sua mão. Então, um ácido clorídrico puro que é liberado naquele momento, se fica ativo, se você enfiar a mão ali sem proteção, você vai ter queimaduras gravíssimas. E quanto mais você ficar, você pode até perder a sua mão. Agora, imagina se a sua mão enfiada no estômago de uma pessoa pode derreter assim, imagina um pedaço de bife mastigado. Você pegou um bife, mastigou e engoliu. Então, diante da ação dos ácidos estomacais, o que acontece com ele? É dissolvido. E no intestino ele é... Então, pegar um bife bom, tá? Um filé mignon limpinho, ou seja, sem gordura, sem sebo, sem nada, você mastigou, macio e engoliu. E ele foi bem mastigado, você tem a tendência macrobiótica de mastigar bastante, mastigou bem, foi no estômago, ele foi dissolvido, no intestino ele foi o quê? Absorvido, ou seja, foi reduzido a aminoácidos e foi absorvido. Correto? Cadê o cemitério? Cadê a carne podre? Para a carne apodrecer no seu estômago, no seu intestino, você tem que ter uma dispepsia gravíssima. Para a carne chegar a apodrecer. Em compensação, o repolho que você come pode ficar lá 48 horas. Aqueles gases que algumas pessoas têm ao comer repolho cozido, tem a ver porque muitos vegetais, como nós não digerimos a celulose, por exemplo, o pepino sem a casca, que a casca tem uma ação que ajuda a digerir o pepino sem a casca permanece muito tempo. Repolho. E uma barra de chocolate, garoto, pode ficar até 5 dias, com aquela parafina toda. Por que você acha que os resíduos fazem tanto mal à pele? Porque até na Inglaterra agora, na Suíça, querem dizer que os chocolates que eles comem não é chocolate, chama-se doce de chocolate. O chocolate tem que ter 80% ou mais de cacau. E esse chocolate tem parafina, tem gordura mais estranha que você possa imaginar. Para durar no calor, né? Então, cadê a carne podre? Não sei. Dizem que quem come carne é espírito inferior. Então, só quem come seus armazenados é seu espírito inferior.
Chico Xavier adora costeleta de porco. Divaldo come um bife numa boa. Doutor Bezerra também não era vegetariano. Em compensação, Hitler era vegetariano radical. Também, como é que você pode afirmar que só quem gosta de carne é espírito inferior? Os superiores que eu conheço são carnívoros. E eu conheço alguns que não são tão superiores assim que não são. Então, é uma coisa controversa você afirmar. E outra coisa que disseram... Ah, sim, tem. Ah, lembrei. Disseram que o boi, quando ele é abatido, ele sofre um estresse. E esse estresse é passado para a carne. Quando você come o boi, depois que ele for desmembrado, congelado, processado, quando você come o boi, você absorve os eflúvios negativos que ele produziu na hora da desencarnação. Então, é um dos motivos de você não comer carne. Não sei se alguém já leu o livro A Vida Secreta das Plantas. Então, um pesquisador, ele chegou à conclusão que as plantas sentem. Ele colocava eletrodos nas plantas e, observando a condutância que elas tinham, ele verificou que diante da planta ser regada, de você conversar, de música suave, ela produzia determinado tipo de condutância. E quando ela era cortada, agredida, queimada ou coisa parecida, ela produzia outro. Então ele ligou isso a um sintetizador de som e fez com que, toda vez que você se aproximava da planta com determinados bons sentimentos, ela produzia sons harmônicos. Toda vez que você agredia ou cortava a planta, ela produzia sons dissonantes. Então ele chegou à conclusão que havia um relacionamento da planta com os outros seres. Ou seja, as plantas sentem. Então deu origem ao livro chamado A Vida Secreta das Plantas. Mas o caso não era esse. Eu quero te contar uma coisa que aconteceu na hora do almoço. Ele fez uma pausa na pesquisa para almoçar. Então ele tirou os eletrodos da planta e jogou dentro da pia. Jogou na pia. E sentou para comer um sanduíche. Ele abriu o sanduíche. Quando ele viu um Becker com ácido sulfúrico, isso é uma coisa perigosa. Então eu vou jogar fora antes de comer. Então ele pegou o Becker com ácido sulfúrico e derramou dentro da pia. E eu vi um som estrondante. Aí quando ele foi olhar, dentro da pia tinha um alface do sanduíche dele. E os eletrodos caíram ligados ao alface. E quando ele jogou o ácido sulfúrico em cima, como estava ligado ainda o aparelho, ele registrou a morte terrível do alface através do ácido sulfúrico. Ou seja, o boi pelo menos já está morto. E o alface que você tem que comer vivo? Ninguém come alface decomposto ou morto. Você come os vegetais fresquinhos, vivos. Então, se for uma questão de eflúvio negativo, você comer vivo a pessoa é muito pior do que você ver. Então, o que eu estou mostrando para vocês é a incoerência de algumas colocações que se fazem normalmente. Agora, por que então os espíritos pedem que não coma carne? Deve ter algum motivo. Eu estou falando para vocês das coisas pitorescas e como as coisas vão aumentando e vocês vão multiplicando, tanto que chegam algumas pessoas que não comem carne de jeito nenhum e têm distúrbios graves, porque ela não sabe ter uma comida vegetariana. Para você ser vegetariano, você tem que saber como fazer isso, né? Porque você tem que repor as proteínas de uma maneira saudável, correta e equivalente. Eu não estou falando a favor da carne ou contra, tá? Eu estou apresentando como os raciocínios podem ser falhos e dar origem a superstições que vão se multiplicando. Não tem gente, olha, eu não como carne nem na segunda, nem na sexta, nem na sábado, porque eu dou passe, outro dia eu vou para não sei aonde, então no final eu só como carne no domingo, e no domingo como aquele churrasco, como um boi inteirinho. Ou seja, faz muito mais mal do que bem. Porque o problema é comer carne, é a quantidade. Bom, voltando aqui à carne. Então, o Carlos de Brito Embaçaí que apresentou uma coisa muito interessante sobre isso. A hipótese dele é que o ectoplasma é uma substância gasosa que você exterioriza pelos orifícios naturais do corpo. Muito bem. Dona de casa aqui que já fez músculo. Por exemplo, eu tenho um bebê de 1 ano e 5 meses e eu tenho que fazer papinha para ele. Então eu pego um músculo limpinho, tiro a gordura todinha, boto na panela de pressão com um pouco d'água e boto a ferver. E aos poucos eu vou botando um pouquinho mais de água. O que acontece depois de 4 horas fervendo o músculo? O que acontece com aquela água quando ela esfria? Fica endurecida. É a gordura aquilo? Não. O que é aquilo? Proteína. Então, a água fica gelatinosa. A geleia de mocotó que vocês comem é o quê? Tutano de boi. Então, o que acontece então? Você comeu um bife, ele foi digerido e foi reduzido a aminoácido, você absorveu. Então, o que é a célula? Então, você tem aqui o núcleo e a célula. Aqui você tem o quê? O citoplasma celular com as organelas. Então, o aminoácido da corrente sanguínea, ele é absorvido pela célula através da membrana semipermeável, correto?
Então, à medida que você vai absorvendo os aminoácidos depois de comer um churrasco, o que vai acontecendo com esse citoplasma aqui? Ele vai ficando denso, gelificado. Você vai aumentando a densidade do citoplasma celular. Então, quanto mais aminoácidos você absorver a esse nível, mais denso será esse citoplasma, mais mais gelificado ele vai ficar. Né? Não tem uma parte só e uma parte gel? Então, mais denso ele vai ficando. Então, a hipótese do caso de Britten-Bastair é que o médium de efeitos físicos, ele é capaz de alterar a permeabilidade da membrana celular e exteriorizar essas substâncias, o ectoplasma. É uma substância gasosa que, saindo das células, depois é exteriorizada pelos orifícios naturais do corpo. Então, se você come carne, come um churrasco inteiro, o que acontece no momento que você for participar de um fenômeno de efeitos físicos? Nada. Porque você, alterando a permeabilidade desses poros, mas com o citoplasma densificado, você vai ou não exteriorizar ectoplasma? Não. Sem ectoplasma, o que você não tem? Fenômeno de efeitos físicos. E quando é que você necessita de ectoplasma? Em que tipo de reunião você precisa de ectoplasma? Desobsessão? Qualquer reunião onde os espíritos precisem interferir diretamente na matéria. Ou seja, reuniões de cura, reuniões de materialização, reuniões de efeitos físicos. Então, nessas reuniões, onde teoricamente os espíritos vão interferir diretamente na matéria, você precisa de ectoplasma. Logo, quem come carne produz ectoplasma? Não. Então, a dificuldade é essa. Como eles necessitam dessa substância para trabalhar, eles têm a recomendação de que não coma carne ou qualquer substância proteica dessa magnificência que densifique seu citoplasma e impeça a esterilização dessa substância. Estou falando... Ok, gente. É claro que se a gente tivesse mais tempo, eu destrinchava a teoria dele, apresentava por que ele chegou a essa conclusão, as experiências que ele fez e tudo mais. Não dá, por enquanto. Ou vocês convidam o Carlos de Brito para falar sobre isso, ou numa próxima oportunidade a gente fala mais a respeito. Tá? Mas foi o de mais coerente, mais lógico, em termos do conhecimento atual que nós temos, com relação ao fenômeno de efeitos físicos. E ele fez as experiências, comendo carne, não comendo carne, a quantidade. Então ele via que quanto mais carne você comia, ou outras substâncias proteicas, não é só carne. Então, numa reunião de efeitos físicos ou de cura desse tipo, não é só carne, o bife, não. É qualquer tipo de carne ou qualquer substância que produza grande quantidade de proteína. Então ele foi vendo o declínio do fenômeno de... tem uma pesquisa bem significativa, bem interessante, que ele apresentou, que nós achamos a mais coerente com relação a isso. Bom, efeitos físicos, então é isso. Então, o que é que o médium de efeitos físicos tem diferente da pessoa normal, daquele que não é médium? Ou seja, segundo essa teoria, ele é capaz de alterar a sua permeabilidade da membrana celular e exteriorizar o ectoplasma. Na presença do ectoplasma, o espírito pode agir sobre a matéria e fazer uma série de fenômenos físicos. Bom, e os fenômenos de efeitos intelectuais? Nesse caso, o que é que o médium tem diferente da pessoa normal? E nós já acabamos o tempo, a gente fala numa próxima oportunidade. Porque eles já falaram bastante que o tempo é curto, as pessoas, tem gente que tem compromissos mais. Né? Aí depende aí do pessoal. Você pode ficar um pouquinho mais? Posso até ficar um pouquinho mais, mas aí... As pessoas que não puderem ficar, verão o vídeo depois. Eu acho válido aquela fita, até para que a gente tenha registrado. Temos fita? Temos. Aqueles que precisarem se retirar, depois nós vamos emprestar a fita. Tá certo? Então... Bom, se a gente puder ficar, até abre a pergunta. Então, você tem que me dizer o tempo. Até 1h30? Tá. Então, nós temos que tirar a cadeira, etc e tal, mais 10 minutos. Bom, vamos correr rapidinho. Então, muito bem. Então, nós temos a medida de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. Então, na de efeitos intelectuais, qual é o processo? Então, não é um processo físico. O médium é um intermediário entre o espírito. Então, o que é que o médium de efeitos intelectuais tem diferente da pessoa comum? Ele tem um cérebro diferente. Ele tem algumas características especiais. Então, nós estamos falando de sentidos, né? Então, sentidos. Então, o que que o médium de efeitos intelectuais faz? Quais são os tipos de mediunidade? Vidência, audiência, psicografia, psicofonia, pintura mediúnica. Então, são fenômenos que são feitos através do
cérebro. Então, utilizando o corpo do médium, o espírito produz uma série de processos. Então, muito bem, como é que se dá esse negócio da percepção? Então, por exemplo, tem o olho humano. Deixa eu fazer aqui um desenho. Desculpe o meu cérebro aqui um pouquinho estilizado. Então, teoricamente, isso aqui é um cérebro, tá? A gente tem transparência a respeito. Então, é um cérebro. Então, como é que funciona a visão, por exemplo? Então, como é que a gente vê? Como é que o olho vê? Então, você tem a presença da luz, né? A luz em determinados materiais, ela reflete um comprimento de onda. Esse comprimento de onda bate, atravessa o cristalino, os processos, o humor aquoso e chega à retina. O que acontece na retina? Você tem uma reação química, porque aquelas estruturas ali são fotossensíveis. Então, na presença de determinados comprimentos de onda, você tem uma reação química que gera um potencial de membrana que vai dar origem a um impulso nervoso. Então, cada comprimento de onda, aí você vai traduzindo isso, você vai ter um certo número de impulsos nervosos que vão ser conduzidos pelo nervo óptico até o lobo occipital. No lobo occipital, você vai o quê? Traduzir isso numa imagem. Quem é que vê, na verdade? É o cérebro. O olho é o quê? Um receptor. Ele é capaz de transformar determinado tipo de energia, né, no caso a energia luminosa, numa coisa que é inteligível pelo cérebro. Então o cérebro entende que tipo de linguagem? Impulsos nervosos. E o olho transforma a luminosidade em impulso nervoso para que você traduza isso em imagem. O ouvido faz a mesma coisa. Você tem as ondas sonoras, então ela movimenta o tímpano, os ossinhos, agora é orelha média, orelha horroroso, né? Então você vai produzir a mesma coisa. Então aquela movimentação daqueles líquidos na trompa de Eustáquio vai produzir um potencial de membrana e através do nervo auditivo, você chega na área cerebral específica, você vai traduzir aquilo num som, uma coisa inteligível. Bom, assim são todos os processos. Então como é que funcionam os sentidos? Você vai ter receptores para cada tipo de informação. Então na pele você tem receptores para calor, para pressão. E você vai transformar esses tipos de relações externas em impulso nervoso conduzido até o cérebro. Correto? Muito bem. Então, quem tem filhos aqui? Você tem filhos? Menino ou menina? Um casal. Então eu quero que você feche os olhos. Não, você está olhando para mim, né? Então já entendemos como é o mecanismo da visão. Fecha os olhos. Eu quero que você veja o seu filho mais velho. É um menino ou uma menina? Menina. Então você está vendo a sua filha. Então os olhos, cabelo, sobrancelha, está vendo? Está conseguindo ver? Ela está vendo com o quê? Está de olhos fechados. Com o quê? Mas o que ela está usando para ver? Memória. Então na memória você tem alguns arquivos visuais, de maneira que ela não está tendo uma percepção o quê? Externa. Então ela pode ver com alguma coisa que não são os olhos. Agora fecha de novo. Você continua vendo sua filha. Ela está usando uma camisa vermelha, com uma borboleta dourada, com 2 círculos azuis. Está conseguindo ver? Aí pode abrir. Ela tem uma camisa assim? Não. Então não existe. Com o que ela está vendo? Com a imaginação. Então ela pode tirar arquivos visuais da memória ou da imaginação. Ela pode criar alguma coisa. Correto? Ou não? Que uma pessoa me perguntou, como é que você pode criar uma coisa que você nunca viu? Não criaram um helicóptero? Você tem Júlio Verne escrevendo um submarino que ele nunca viu. Ok? Então você pode criar arquivos mentais, você pode criar imagens visuais utilizando os olhos, receptores externos, utilizando a memória ou utilizando a imaginação. Agora imagina ela vendo uma pessoa que ela nunca viu antes. Que ela nunca viu antes. Aí ela começa a descrever, diz, mas é meu avô que morreu. Então o que ela está descrevendo? Ela viu uma pessoa. Eu estou vendo do seu lado uma pessoa. Pode ser memória dela? Pode ser imaginação? Aí ela começa a descrever a pessoa. Pode ser imaginação? Você não pode imaginar uma pessoa? Aí ela começa a descrever, mas é meu avô que morreu há 20 anos atrás. E aí? Como é que você explica isso? Então ela está vendo uma figura real que existiu e que ela não conheceu. Bom, se nesse
momento fosse feito um eletroencefalograma, ela ia apresentar um fenômeno disrítmico. Tanto que muitos médios são considerados disrítmicos. Por quê? Porque ela ia apresentar um potencial elétrico numa região que não era para ter. Então, quem já leu aqui André Luiz? Então, André Luiz faz referência a um chamado receptor mediúnico, ou seja, é uma área cerebral que converte estímulos do mundo espiritual em impulso nervoso, que é a pineal. Então, a glândula pineal, ou epífise, foi colocada, como André Luiz, como um receptor mediúnico. Então, ela tem a capacidade de converter estímulos espirituais em impulso nervoso. Então, a presença do espírito, nesse caso, provoca um estímulo. Como ela é sensível, então o que o médium tem diferente da pessoa normal? A glândula pineal dele é sensível às interações do perispírito. Se o César falou direitinho sobre o perispírito, você já tem uma noção do que seja o perispírito. Então, a glândula pineal dos médiuns é sensível à interação do perispírito. Então, como ela é sensível à interação do perispírito, fisicamente falando, ela converte essa interação em impulso nervoso. Esse impulso nervoso vai circular no cérebro e vai se localizar em determinadas regiões. Então, se esse impulso nervoso for veiculado para o lobo occipital, que tipo de fenômeno mediúnico você vai ter? Como é que chama isso? Vidência. Então, se esse estímulo proveniente da glândula pineal for deslocado para o lobo occipital, como resposta você terá um fenômeno de vidência. Então, você vai ver uma imagem que não está vindo dos olhos, não está vindo da memória e não está vindo das áreas cognitivas, ou seja, do processo de raciocínio ou de imaginação. Então, você está tendo um estímulo visual que não está vindo nenhuma dessas áreas. O que é isso? Como é que se chama um estímulo que aparece no cérebro que não vem nenhuma área onde deveria ter? O que você tem? Você tem uma alteração de eletroencefalograma. Como é que a gente dá o nome a isso? Disritmia. Então, essa seria a disritmia do médium. Então, quanto maior... Agora, dependendo da sensibilidade do receptor, lembra da miopia ou não? Então, dependendo da sensibilidade do receptor, essa disritmia será maior, mais intensa ou não. O que dará maior ou menor nitidez da imagem que você vai captar. Correto? Mas, de qualquer maneira, você terá um impulso nervoso aparecendo no lugar onde não deveria aparecer. Que não devem surgir estímulos nervosos da área da glândula pineal. Bom, se esse estímulo, eu vou falar mais adiante sobre isso. Se esse estímulo, em vez daqui, for para a terceira circunvolução de Broca, o que tem na terceira circunvolução de Broca? Fala. Então, se esse estímulo for deslocado para essa área, que tipo de mediunidade você vai apresentar? Psicofonia. Então, se for para a área auditiva, que você vai ter? Uma audiência. E se for para o sistema límbico? O que nós temos no sistema límbico? Eu estou considerando que tem estudante de medicina aqui, né? Porque não tem, não? Então, o que tem no sistema límbico? Você tem ali, concentrando. Você tem o sistema analgésico central e você tem principalmente nossos processos emocionais. Agressividade, raiva. Lembra da hidrofobia que acontece nessa área? Então, ali você concentra as sensações chamadas emocionais. Então, quando os estímulos vão para essa área, que tipo de mediunidade você tem? Não, aí seria um processo mecânico. Vamos, antes disso, se for para o homúnculo de Penfield, motor, que tipo de mediunidade você tem? Pode ser psicografia, pode ser dança mediúnica, pintura mediúnica, qualquer coisa que você faça com o corpo. Não pode o espírito incorporar e você dançar balé, qualquer coisa? Então, qualquer coisa que utilize o seu sistema motor será nessa área. O homúnculo sensitivo de Penfield, ou seja, as percepções gerais do corpo, né, tátil. Então, se for para essa área, o que você vai ter? Vai dizer o quê? Estou sentindo a presença do Bezerra. Está ouvindo? Não. Está vendo? Não. Estou sentindo a presença dele. Como? É uma coisa que dá para sentir assim. Como é que é isso? É um tipo de mediunidade também. A pessoa não está vendo nem está ouvindo, mas está sentindo a presença. Como você sente a presença de alguém atrás de você? Isso é um fenômeno paranormal? Não. Existem alguns sentidos que a gente tem, deslocamento de ar, uma série de coisas, e a gente reconhece passos de coisas que você não percebe nitidamente. São sentidos subliminares. Bom, mas aqui no sistema límbico, você concentra essas emoções, né? Então, que tipo de mediunidade é essa?
você vai sentir a emoção do espírito. Então, você sente o que ele sente. Como é o nome disso? Não sensitivo, você... Não é isso, não. Incorporação, gente. Quando você sente o que o espírito sente. Então, você sente angústia, você sente a raiva, você sente as emoções que ele sente. Você vê que você dá um nome de... Não está correto o nome, né? Porque o espírito não entra em você, tá? Mas dá um nome de incorporação quando você sente o que o espírito sente. São coisas diferentes. Por exemplo, você falar o que o espírito fala. Aí explica uma coisa. Tem pessoas que não sentem nada e tem psicofonia. Tem pessoas que sentem um montão de coisa e não falam nada. O que é isso? São áreas cerebrais diferentes. Mas como a mediunidade não é uma coisa estanque, na verdade você tem uma predominância de alguma coisa, você nunca tem um fato isolado, apesar de eventualmente isso poder acontecer. Existem pessoas que não sentem absolutamente nada durante a psicofonia. Olha, não sinto nada, eu acho que sou maluca, isso é invenção. Outra pessoa sente um monte de coisas, não tem vontade de falar nada. Eu não sinto vontade de falar nada, sinto isso, sinto aquilo, sinto aquilo outro. E não, pode ser que seja um raro fenômeno desse. Mas normalmente você tem uma predominância de alguma coisa, você tem várias coisas reunidas. Ok? Então, dependendo da área cerebral específica, para onde se desloca esse estímulo, você tem um tipo de mediunidade. Ok? Então, é um fenômeno físico. Bom, quanto à glândula pineal, isso aqui que a gente está apresentando foi um modelo apresentado pelo Dr. Jorge Andréa, que apresentou isso como modelo. Mas nós vivemos a década do cérebro que terminou agora. E uma das coisas mais interessantes que ela nos ofereceu foi o PET scan. O PET scan é um processo não invasivo de avaliação cerebral. Então, você está como que fotografando o cérebro em atividade. Então, você pode ver as áreas cerebrais onde o cérebro está em atividade em determinadas atividades. Então, por exemplo, confirmou-se as áreas principais do cérebro, já foram estudadas há muito tempo, através do PET scan. Então, quando você está vendo uma fotografia, ele fotografa e vê a atividade metabólica naquela área e você começa a identificar as áreas cerebrais correspondentes a isso. Muito bem. Então, eles foram estudar alguns processos de esquizofrenia, onde haviam alucinações visuais, para definir de onde vêm essas alucinações visuais. Bom, verificou-se que muitas são provenientes da memória e das áreas cognitivas, como nós já vimos que você pode ver pela lembrança ou pela imaginação. Então, na chamada esquizofrenia clássica, que aparece com 15 anos, se desenvolve, tem fase na infância e tudo mais, você tem essas alucinações provenientes dessas áreas. Mas verificou-se que nas chamadas esquizofrenias atípicas, ou seja, não tem um momento certo para aparecer, nem tem uma data certa para acabar, ela é uma fenomenologia, em termos de sintomas, nebulosa, chamada esquizofrenia atípica. As alucinações visuais parecem estar relacionadas a essa região hipotalâmica, principalmente relacionadas à glândula pineal. Então, aventou-se a possibilidade das substâncias produzidas em torno da glândula pineal, na glândula pineal, terem alguma relação com alguns processos de degeneração mental. Bom, o que é que isso significa para nós? O que são esquizofrenias atípicas? Se vocês prestarem bem atenção nas relações relacionadas às alucinações visuais. Então, isso que a gente apresentou era um modelo de Jorge Andréa. Mas, diante dessa nova descoberta, eles estão relacionando a glândula pineal a alguns distúrbios da mente. E a glândula pineal serve para quê? Até pouco tempo atrás não servia para nada. A única coisa que ela fazia era produzir um hormônio limitador da libido até a adolescência. Depois ela não servia para nada, só para dar tumor. Ou seja, era uma glândula extremamente bem relacionada no corpo humano. Ela tem um relacionamento a nível neurológico superior ao da hipófise, que é a principal glândula do corpo. Uma glândula que não serve para nada, a não ser para deixar as pessoas malucas, como parece ser esse caso. Bom, o que é que isso tem a ver? Alguém pode fazer uma associação livre aqui com relação a isso? O que é que estão mostrando com essa pesquisa? Você tem uma alucinação visual que está se originando nessa área. Cruzando com as informações dos espíritos, o que é que você tem? Você tem uma função psíquica desconhecida. Numa região onde normalmente não se produzem o quê? Imagens, você tem alucinações visuais surgindo.
de uma área que não é memória, de uma área que não é área cognitiva, que é uma glândula. Como é que uma glândula pode provocar alucinações visuais? Como é que essa região do cérebro pode provocar alucinações visuais? Não se sabe. Então, eles acham que nessa região, como tem terminados dopaminérgicos e outros, tem alguma produção